Bom, continuando aqui no nosso trabalho, eu vou falar sobre os solos e preparos para o cultivo da alcachofra. Bom, antes do plantio, como em qualquer outra cultura, há necessidade de fazer a amostragem de solo, que seja bem representativa da área, para que não haja erro na recomendação dos corretivos, tanto os corretivos quanto a adubação. A alcachofra ela produz melhor em solos com pH entre 5,5 e 6,5. Então, se houver solos com pH acima ou abaixo disso, há necessidade de se fazer o corretivo. A adubação geralmente é recomendada antes do plantio, né, de 15 a 20 litros de esterco ou 5 litros de esterco de galinha por planta, com a intenção de aumentar os teores de matéria orgânica e com isso melhorar a absorção dos outros elementos. Questão também de macroporo para poder melhor desenvolvimento das raízes. De 300 a 400 gramas de superfosfato simples por planta, né? Uma fonte de fósforo, né? Que geralmente tem em torno de 20% esse superfosfato. De 50 a 80 gramas de cloreto de potássio por planta. O cloreto de potássio, o potássio geralmente ele lixivia com mais facilidade e com isso há necessidade também de um parcelamento desse elemento, desse nutriente. E uma vez que colocado o esterco, também ajuda a absorção desse nutriente. E na cobertura, aplicar mensalmente até o fim do ciclo da cultura 50 gramas de sulfato de amônio por planta. Também é um nutriente que é o nitrogênio, né? E com esse parcelamento evita-se percas e uma melhor absorção por planta. Bom, o plantio ele pode ser realizado tanto por semente como por propágulo vegetativo. A propagação vegetativa há uma redução no ciclo da cultura, antecipando a colheita, ou seja, a partir do momento que se planta os rebentos ou os perfilhos, ganha-se um tempo para que em vez do alcachofra germinar e gastar esse tempo na propagação vegetativa, ganha-se um tempo porque a gente consegue antecipar a colheita da alcachofra. As estruturas de propagação elas são classificadas em rebento, ramas, bulbilhos, tubérculos, perfilhos e estolhos. No caso da alcachofra, é conhecida como rebentos ou perfilhos. Na maioria das vezes, são brotos laterais que surgem nas plantas adultas e ao redor dela. Ou seja, ela vai perfilhando, né? E esses perfilhos servem como estruturas de propagação. Podemos fazer uma analogia com algumas plantas, a bananeira ou a cana-de-açúcar, ela também dá esses perfilhos conforme a lavoura vai se estabelecendo. Bom, são necessário entre 5.000 e 6.000 mudas por hectare, no espaçamento de 2 e 2 metros entre as linhas e 1,5 metro entre as covas da alcachofra. Para a utilização de mudas, deve ser feita no plantio da alcachofra. A propagação vegetativa é mais utilizada, mas é necessário tomar alguns cuidados na hora de adquiri-las. Ou seja, pode, junto com esses perfilhos,
no sistema de propagação vegetativa, pode acontecer de vir alguma doença, alguma praga e contaminar a futura lavoura. As mudas devem medir de 15 a 20 centímetros de comprimento, possuir raízes finas e não ter ferimentos, para o estabelecimento a contento. Devem apresentar uma parte da planta-mãe, na qual estavam aderidas antes de virar mudas. As folhas devem ser aparadas um pouco acima do broto central, para que ela não perca tanto umidade. E para o plantio de semente, que é menos usual, a indicação é que a semente deve ser semeada em bandejas em local protegido. Com 9 centímetros, as mudas devem ser transplantadas para o local definitivo. Os tratos culturais. Durante o cultivo da alcachofra, existe um manejo importante para ser realizado, como, por exemplo, o ensacamento dos botões florais para a padronização da coloração roxa. Ou seja, esse material ele serve para que faça que o alcachofra fique mais homogêneo possível, principalmente na coloração. Uma desvantagem é o trabalho que fica oneroso. A realização da poda, geralmente em janeiro e fevereiro, com o objetivo da retirada das mudas, que são os perfilhos. Também deve ser feita a capina e o controle de pragas e doenças, para que o mato competição não atrapalhe o rendimento e nem as pragas e doenças afetem a qualidade do produto. Bom, nas pragas temos o percevejo, né? O percevejo, tanto na forma jovem quanto na forma adulta, fica no solo, junto ao colo e raízes das plantas. Geralmente, quando se tem o período que não é propício para essa praga, a oposição fica no solo, e quando há condições, né, de temperatura e umidade, essa praga começa a proliferar, causando danos na cultura. Os sintomas, no início, na parte basal das plantas, ele vai progredindo até a parte superior, até a apical. Inicialmente as folhas apresentam-se amareladas e até secarem totalmente. Ou seja, essa praga ela suga a seiva, causando esse déficit de desenvolvimento da cultura. Além disso, essa praga ela injeta toxina a extração de seiva das partes subterrâneas, causando enfraquecimento e morte das plantas. Além de ser um sugador, ele injeta toxinas prejudiciais para a planta. Outra praga é o gagné, né? Aqui nós temos uma imagem da fêmea do inseto. O dano gerado por essa praga ocorre principalmente pela alimentação na fase larval, que é essa outra imagem à esquerda. Na fase adulta da praga, utiliza o aparelho bucal sugador para perfurar tecidos epidérmicos de diferentes partes da planta, brotos, botões, flores, frutos pequenos, e com isso causando injúria na alcachofra. A doença. Uma das doenças são o oídio, né? O sintoma ocasionado por oídio se caracteriza pelo aparecimento de um bolor pulverulento de coloração branca ou levemente cinza sobre as folhas, como nessa imagem no slide. Esses sintomas aparecem principalmente na fase superior das folhas e em alguns casos pode ocorrer em ramos, dependendo da severidade da praga, pode ocorrer em ramos, flores, frutos novos. O efeito prejudicial da doença leva à diminuição da área fotossintética, no qual se manifesta pela redução do desenvolvimento e produção da planta. Ou seja, esse fungo ele fica na parte superior das folhas, né? E com isso a planta não consegue ter o aparato fotossintético que é necessário para o desenvolvimento e a produção da cultura. Outro é o mídio, né?
também um bolor pulverulento, esbranquiçado, e bem parecido com o mídio. No entanto, ele aparece na superfície inferior da folha. Assim como o ídio reduz a capacidade fotossintética e retarda o desenvolvimento da planta. Ou seja, é muito importante que se faça o monitoramento e que se faça o controle antes que essas doenças ela tomem a parte da folha, prejudicando a produção do fruto. A cercosporiose, né, também é uma doença fúngica. Os sintomas típicos são lesões necróticas nas folhas, né, e começa a se manifestar nas folhas mais velhas e inferiores. Manchas marrons rodeadas de bordas cloróticas, no qual vão evoluindo para manchas regulares ou angulares, variando a coloração de canela a marrom. As lesões desenvolvidas são ligeiramente deprimidas e necróticas. Da mesma forma das outras doenças, ela causa destruição do tecido foliar e, com isso, redução da produtividade, quando o ataque é mais severo. A colheita ela varia de 180 a 200 dias, né? No caso da alcachofra roxa, o ponto de colheita é quando os botões florais ainda estiverem fechados e com a coloração roxa, como na imagem, né? A abertura e a mudança da coloração verde indica que estão passando o ponto da colheita. Então é muito importante que faça-se a colheita nesse estágio por causa da qualidade e aceitação do mercado. A colheita é feita manualmente, né, cortando-se a haste de 20 a 30 centímetros. Uma lavoura normal apresenta uma produtividade média de 25 mil botões por hectare, que equivale a 1.000 caixas, o rendimento da lavoura. O produto dura 5 dias após o corte. A durabilidade aumenta quando o miolo é cozido e congelado. Então, o tempo de prateleira dessa cultura ela é muito curta. Quando se faz a colheita, tem que ser já a vida de prateleira é muito reduzida. A comercialização ela é separada em a roxa, a alcachofra roxa, e a verde. No caso do mercado para roxa, os formatos das brácteas na extremidade arredondada e bifurcada, e na verde na extremidade pontiaguda. A coloração da roxa, propriamente, que o próprio nome já diz, tem que ser roxa com base esverdeada, e a verde, no caso, coloração verde. A coloração da flor, roxa azulada, e tanto para roxo como para verde. E a embalagem e peso mais comum são de papelão de 4 kg em ambas as variedades. Aí tem o tipo também, né? O tipo 12 a 16 é que tem a classificação e a medida o peso do caso da alcachofra. Isso é só por uma questão de classificação de mercado, de acordo com o CEAGESP. Bom, esse foi o nosso trabalho e aqui estão as referências que nós utilizamos para fazer os slides. Obrigado.